O universo 50 tem muito mais, e agora também 50 menos. Você vai ter muitas novidades aqui. A gente está de volta na nova temporada e vamos focar em gestão RH, pessoas, carreira, porque é uma coisa que está se falando muito e a gente tem as soluções. Aliás, as soluções estão aqui dos dois lados. Então, vamos ao papo. Vai ter muita novidade neste capítulo de hoje e nos outros também. Antes, eu quero que a minha âncora se apresente. Fran, Sim, estou super feliz de estar aqui. Eu sou Fran Irandi, sou especialista em diversidade etária e etarismo, longevidade, né, dentro dessa temática de longevidade, e trabalho como consultora, como professora, como palestrante e agora como co-âncora do muito bom. programa. E o nosso convidado, ele tem um conteúdo muito legal que eu tenho certeza que você vai gostar. É o Diego. Ele é 50 menos, tá, gente? Eu quero que o Diego Mas se eu sou apresente. 40 a mais, viu? Olha, Vamos lá, gente. Então, meu nome é Diego Rondon, eu sou investidor de empresas, consultor empresarial com foco e especialidade em RH e também conselheiro de empresas. muito bom. E o nosso especialista é a Fran. Então, Fran, vamos continuar. Vamos começar as perguntas para o Diego. Sim, vamos lá. Então, Diego, considerando o mercado de trabalho atual, né, É. você acha que a idade desempenha um papel significativo hoje na contratação de profissionais? Olha, vou dizer que nos últimos 20 anos trabalhando com recrutamento e seleção, como headhunter, eu tenho ouvido muito esse tema, muito essa discussão, principalmente quando a gente está contratando posições de analistas, posições de especialistas. Quando a gente vai para um papel mais executivo, não é tanto uma barreira. Essa barreira já foi maior. Mas a discussão ainda é grande e a gente precisa conseguir enfrentar esse tema. Afinal, a população e a expectativa não só de vida, mas de qualidade de vida vem aumentando muito. E a gente precisa de pessoas que consigam equilibrar essa balança entre o conhecimento e a vontade de trabalhar. Antigamente, a gente estava conversando um pouco antes, fora das câmeras aqui, e antigamente você se aposentava com 50 anos. A minha madrinha aposentou com 50, acho que minha avó com 55, algo assim. Hoje em dia não, hoje em dia você vai com 60, com 70. Eu tenho empresas investidas nossas de 70 a mais. Então, como é que é isso? Né? A gente precisa conseguir enfrentar essa discussão e equilibrar essa balança, porque quando a gente tem pessoas, sim, mais jovens, com vontade e capacidade de fazer, elas fazem a diferença, tanto quanto as pessoas maduras, mais experientes, que viveram vários ciclos, conseguem agregar. Você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você falou que o problema já foi maior antes e que agora não está tanto. Eu, com 50 a mais, sinto muito esse problema, né? Mas me fala, por esse teu filtro, como foi? Como é que melhorou? A verdade é que esse problema ele é maior para posições que não são gerenciais executivas. Tá? Para posições de analista, posições de especialista, existe ainda um preconceito que vem desde a base social. Né? De novo, a gente tem aí na cabeça uma pessoa que com 50, 60 anos hoje tinha seus avós com 50, 60 anos como o vozinho, a avózinha. E hoje não, hoje você tem pessoas aí 50, 60, 70 anos com mais tônus e mais pegada do que muito garoto de 25. Como é que a gente vem enfrentando isso ou diminuindo esse preconceito? Primeira coisa é fazer isso que a gente está fazendo aqui. Esse tipo de papo, esse tipo de roda de conversa, eu tenho escrito bastante também sobre esse tema da intergeracionalidade, ou seja, como é que você trabalha e equilibra as pessoas mais jovens, chamada geração Z, que está chegando no mercado e causando um tremendo fuzuê, é um terremoto, essa geração chegando, porque ela não aceita mais ser colocada na caixinha. E o que a gente chama lá no Vale do Silício de gray hair ou silver hair, que são as pessoas de cabelos brancos, cabelos grisalhos, ou seja, pessoas mais experientes. Para você ter ideia, sempre que eu vou buscar um investimento, uma empresa que eu vou fazer investimento, eu busco saber se no conjunto da obra das pessoas existem profissionais mais experientes. E não é só a idade, tá? A idade é um dos temas, mas não é só a idade. Seja dentro da operação, seja como advisors, né, como conselheiros, consultores, mais sêniores, porque eles conseguem trazer aquele equilíbrio, aquele balanço, né? Olha, o mundo não vai acabar. Teve um problema? Calma aí. Foi na mesa, vamos conversar. Agora, o primeiro passo é realmente fazer a discussão.
O segundo passo é a gente começar a desmistificar esse tema. Nós que viemos de uma geração, a gente tem as gerações dos baby boomers, depois a gente vem com as gerações X, Y, agora chegando a geração Z, várias gerações de transição. Nós estamos começando a enxergar quanto mais a gente vai ter que trabalhar, né? Ou seja, quanto mais a gente quer trabalhar, quanto mais a gente tem tônus, tem vontade. E aí é uma sensibilização de empatia. Poxa, será que eu agora, né, nos meus 40 a mais, será que eu não tenho mais o tônus que eu tinha? Com certeza. E não só o tônus, eu tenho mais sabedoria para poder entregar mais com menos esforço. Imagina juntar as duas coisas. O que vocês acham? Dá bom resultado, né? Eu estou aqui pensando no que ele falou e pensando num artigo seu que eu li no LinkedIn, que eu achei muito interessante, porque eu tenho 62, sou de uma época, comecei a trabalhar nos anos 80, e eu sou de uma época em que estabilidade era um valor, né? Então, quando você pegava um currículo, eu comecei pela área de seleção de pessoal, você pegava um currículo, se a pessoa tivesse ficado 1 ano aqui, 2 anos aqui, mesmo 3 anos, se tivesse pulado muito, a gente já ficava com o pé atrás. Falava, não vamos trazer essa pessoa. Quando eu comecei a trabalhar, esse era o critério, né? E aí eu li esse seu artigo, que eu achei muito legal, que assim, se você não está feliz, não fica enrolando, sai logo, Sai né? logo, Você vai para o não tem que próximo. ficar, né? E até a gente deu risada agora há pouco, porque eu vi uma palestra ontem no CBTD, onde a palestrante falou o seguinte: as empresas, elas querem um relacionamento sério. E aí, o que que você entende por um relacionamento sério? Alguém que entre e fique por um tempo, talvez não o tempo que era o meu tempo lá atrás, mas por um determinado tempo, porque você tem todo um investimento num processo de seleção, para trazer a pessoa e coisa e tal. Só que a geração Z, as novas gerações, elas querem uma ficada, elas não querem um relacionamento certo. Eu achei muito interessante, então não dá match, né? Porque as pessoas estão buscando coisas diferentes. Então, quando eu li esse seu artigo, eu fiquei pensando, nossa, isso, né, você que tem aí uma empresa de hunting também, isso é uma coisa que não é mal vista, você ficar pouco tempo numa empresa? Essa pergunta é incrível. Não é mais mal visto, ou não tanto mais quanto já foi. A gente chamava do job hopper ou pula-pula. Sim, E realmente, faz 20 anos que eu faço recrutamento de seleção, sou headhunter. E aí você via alguém que ficava menos de 1 ano numa empresa, você nem olhava o currículo. Não, se a pessoa ficou 2, 3 passagens menos de 1 ano, não tem justificativa, não vou nem olhar o currículo. O que que é isso? É preconceito. E quando a gente fala, né, a gente estava discutindo sobre o etarismo, que é um novo nome para um antigo preconceito, também é um preconceito quando você olha para o currículo de uma pessoa e você julga que ela ficou um pouco tempo sem ter um embasamento de ter ficado pouco tempo. O que a geração Z vem discutindo e cada vez mais em pauta? Nós somos os atores principais da nossa própria carreira. Porque as empresas já não têm mais essa dinâmica de contratar uma pessoa e a pessoa fica 30, 40 anos. Ela começa a trabalhar e vai se aposentar na mesma empresa. Isso também não é uma realidade para as empresas. A gente tem que cair na real. Então, esse preconceito, ele faz com que a gente olhe o currículo de alguém e antes de perguntar por que você trocou de empresa, a gente já julga. Esse preconceito precisa acabar. Vale muito mais você entender as transições, e aí, obviamente, existem transições que são justificadas, existem transições que não são justificadas. Inclusive, o artigo deu uma reverberação gigantesca, foi um barulho, e aí as pessoas falavam assim, agora você está falando que as pessoas têm que mudar de empresa, que ficar muito tempo numa empresa é ruim? Não é. Você ficar muito tempo numa empresa tem dois significados. Ou você está crescendo, sendo desafiado, e tendo novas oportunidades de fazer alguma coisa ali dentro, ou você tem um perfil estável e está tudo bem. Também não tem problema ter um perfil estável. Você tem cargos e cargos. Tem posições em que você é mais desafiado e tem posições que você é menos desafiado. E aí eu faço o gancho dessa discussão da geração Z e o preconceito, e do etarismo, que é um preconceito também. Para mim, a grande solução é a gente juntar a geração Z, trabalhando com uma geração 40, 50, 60 a mais, para aprender mais. Porque a geração Z é uma geração ávida por buscar conhecimento.
Pensa o seguinte, uma geração que já nasceu com a internet por aí. Ou seja, o compartilhamento de conhecimento e informação muito mais rápido, muito mais simples. Está na mão. Você soma agora com inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Inteligência artificial é uma forma de buscar conhecimento mais rápido, de concatenar conhecimento mais rápido. Ela não está substituindo a nossa capacidade. Ela vai nos ajudar a acelerar esse conhecimento. Agora, você pega essa geração extremamente ociosa, extremamente vaidosa, que o cargo muitas vezes vale mais do que o salário, né? Pega nas startups. A gente vai falar talvez um pouco de startup aqui. O que acontece na startup? Você tem uma empresa com 6, 7, 10 pessoas, você tem um CTO, um Chief Technology Officer, ou seja, um diretor executivo, um vice-presidente de tecnologia, gerindo 2, 3, 4 desenvolvedores. Isso não é um CTO, né? No passado. Hoje, dentro de uma startup, é um CTO. Então, se a gente junta essa geração Z, ávida por conhecimento, com pessoas que têm mais experiência e vão conseguir, numa situação de crise, virar e falar assim, calma, o mundo não vai acabar, o ciclo vai continuar acontecendo, a gente tem sazonalidade, ano que vem tem esse mesmo período do ano, coisas que essa geração não está pensando, essa turma mais madura, mais sênior, vai conseguir transmitir conhecimento, um relacionamento mais saudável. Você sabe onde vamos começar? Sim. Então, vamos lá. Lembra que você estava comigo? 1, 2, 3. Diego, você falou das startups, né, dos seus investimentos e tal, e aí me fez pensar nessa questão da geração Z também, que um dos trabalhos que eu faço dentro das empresas é preparar as lideranças, principalmente as lideranças mais jovens, a terem funcionários mais velhos, né? Porque se a gente não prepara, não dá certo, né? Então, assim, eles ficam pouco tempo, acontecem várias coisas, mas assim, o tempo acaba sendo muito curto. Sim. Nas startups, a gente não tem tempo de fazer isso, né? Eu queria que você contasse um pouco da sua experiência com relação a lideranças de startups lidando com pessoas mais velhas. Pessoas mais Isso é sênior. uma coisa interessante. Eu estou fugindo um pouco do script, mas é porque me chamou a atenção em cima da sua. Sabe que a sua gente fala. conversando me lembrou muito de uma consultoria, a tua consultoria de sensibilização, ela é fantástica e eu vejo como super necessária. Me lembrou da época da 99, quando a gente recebeu os chineses e a gente precisou aprender a lidar com a cultura deles. E eu vejo o teu trabalho, né, como um trabalho muito importante para que a gente possa também preparar essas novas gerações para receber todo o potencial que as gerações mais experientes e mais antigas têm para nos oferecer. Então, me lembrou nesse paralelo que a sensibilização ela é importante. A gente tem que se preparar, em primeiro lugar. Agora, também dentro dessa experiência, as startups elas têm uma visão de inovar, inclusive nos modelos de gestão. E uma coisa que eu trabalhei muito forte, o chamado People Analytics, ou seja, a visão dos números através das pessoas, ou as pessoas através dos números. E a gente tinha alguns indicadores em que equipes, eu não estou falando só equipes lideradas por pessoas mais velhas, mas equipes que tinham pessoas mais velhas, eu estou falando de 50 a mais ou até 60 a mais, em alguns segmentos tinham resultados exponencialmente melhores. E eu vou citar um exemplo que foi que a gente conseguiu medir de fato com essas ferramentas, em que no atendimento, por exemplo, as equipes que tinham pessoas 50 a mais ou 60 a mais conseguiam atender e resolver problemas com maior eficiência, em maior percentual e com maior eficiência do que as equipes que não tinham. E a gente foi a fundo, né? Vamos lá ver, mas o que está acontecendo? Por que essa equipe tem resultado? E qual é o cruzamento de dado entre ter pessoas 50 a mais, 60 a mais e ter mais resultado? E a gente percebeu que em momentos de crise, em momentos de dificuldade, as pessoas 40, 50, 60 a mais, elas tinham mais ponderação. Até o próprio tom de voz. Mais calmo, resolvia melhor os problemas. Então, deixa eu passar para o meu supervisor. Às vezes não era o supervisor. Às vezes era um profissional parceiro, mais experiente, que sentava e ia lá resolver. Então, esse era o primeiro cenário, muito curioso. O segundo cenário, que trouxe muito resultado em outras áreas, era quando a gente tinha aquele chamado
toró de parpite, né? O brainstorming, chamado brainstorming, ou seja, quando a gente estava colocando ideias na mesa. Equipes multigeracionais tinham uma capacidade de criação muito maior. Por quê? Porque as pessoas mais jovens vinham com ideias mais novas, com ideias disruptivas, inovação e tudo mais, e essa inovação era complementada pelas ideias das pessoas mais velhas, 50 a mais, 60 a mais, que traziam as suas ponderações e as suas experiências. Esse casamento entre as startups, os profissionais mais jovens nas startups e os profissionais mais maduros nas startups, traziam e sempre trouxeram um resultado muito grande. Tanto que uma das visitas que eu fiz lá e discuti com o pessoal do Vale do Silício, eles gostam, e eu coloquei isso na nossa tese de investimento, então eu roubei essa ideia deles. Eles gostam do silver hair ou grey hair, né? Na verdade, pessoas mais experientes, dentro dos negócios. Por quê? Porque eles trazem a ponderação, que o momento de crise, o momento de criar, fica mais completo com essa intergeracionalidade. Ei, palavrinha difícil, não? Muito legal, hein? Então, a gente trouxe muito esse conteúdo e quando eu venho escrever e as provocações que eu faço, os artigos que eu escrevo, realmente eu tento colocar isso em pauta sempre. Em algum momento a gente vai falar sobre esse tema. Inclusive, quando a gente levanta as contratações, né, no processo de hunting, quando a gente vai fazer contratação, normalmente eu tendo a ignorar a questão da idade num primeiro momento. Eu monto um mapa com as melhores pessoas. Melhor pessoa não tem idade, não tem sexo, não tem orientação, não tem religião. Melhor pessoa é melhor pessoa, seja comportamental, seja tecnicamente. Depois, obviamente, a gente vai ver ambientes que são mais propícios a receber certos perfis ou menos propícios a receber certos perfis. Idade não deveria ser critério, essa que é a verdade, né? Idade não deveria ser critério para absolutamente nada. Exato. A idade ela é uma marca, algo que faz parte do perfil, assim como gênero, assim como religião, mas em absoluto. É que dentro das empresas a gente tem algumas crenças, né? As normas de idade, por exemplo, elas meio que determinam, uma pessoa para ter uma posição gerencial nessa organização, ela tem que ter em média 45 anos, por exemplo. Aí, se você traz uma pessoa com 28, você vai causar um estranhamento não só para a liderança, para todos. Assim, né? E se você traz uma pessoa com 60, igual. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é quebrar essas crenças, esses estereótipos, que são estereótipos, são preconceitos, são coisas que não têm explicação, mas assim, sempre foi assim. Para que eu vou mudar? Por isso que é muito legal quando você traz um trainee questionador, também independe da idade, mas esse trainee normalmente olha e fala, ué, por quê? Né? Então, eu estou lembrando aqui que meu primeiro emprego foi num banco multinacional, e aí a idade máxima para contratação de caixa era 30 anos. E aí eu perguntei, eu era estagiária, eu falei, ué, mas se o caixa tiver 40, o cliente vai sair da fila? Como que a pessoa vai saber a idade do caixa? Que diferença que isso faz? Ninguém nunca tinha parado para pensar nisso, era uma crença. Né? Então, acho que até como headhunter, há um tempo que eu fui headhunter, eu também já tentava desconstruir isso nos meus clientes. Acho que é uma coisa importante de falar, mas será que isso realmente é importante? Porque às vezes o cliente fala assim, não, 60 já tá muito velho, não dá mais. já não dá, a pessoa não, né? Então, de repente, a gente também tem que quebrar isso, né? Então, eu estou achando muito interessante essa conversa, porque eu estou me vendo em vários momentos, né? E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa questão das lideranças, né, das startups, o que a gente consegue, o que a gente poderia aproveitar nas empresas tradicionais, do que é praticado nas startups, né? A gente sempre olha e fala, uau, inovação, velocidade, como que a gente faz isso? Porque parece uma coisa meio aérea, né? Startup virou um termo etéreo, né? Virou um termo assim, o que é uma startup? Qual é a definição de uma startup? E hoje, poucas pessoas têm capacidade de conseguir determinar o que é uma startup. Eu vou tentar recorrer a alguns autores, né, que falam o que é uma startup. Basicamente, uma startup é uma empresa que tem a sua origem em um mercado de inovação, ou seja, eu tenho alguma coisa que é feita de um jeito, eu vou provocar ou vou tentar provocar alguma mudança. Exemplo, que a Uber
e os outros aplicativos de mobilidade urbana fizeram com o táxi. Então você tinha o status quo, uma coisa estabelecida, que o táxi tinha que ter essa regulamentação, XYZ. Então a gente começa conceitualmente a tentar resolver um problema, questionando, discutindo o status quo. E por isso é muito engraçado você ter crença limitante, ter viés inconsciente dentro de uma startup. Não Sim. deveria ser. Então esse é o primeiro ponto. Conceitualmente, uma startup é uma empresa, é uma inovação que tenta fazer a disrupção em alguma coisa que já existe, romper o status quo. Primeiro ponto. Segundo ponto, é um perfil de empresa cuja gestão é mais fluida para ganho de velocidade. Então, se antigamente eu tinha um produto que eu começava a desenvolver, depois eu ficava testando, aí só depois que ele já estava testado, comprovado, validado, eu colocava esse produto na rua, no conceito startup, eu coloco esse produto logo que eu estou desenvolvendo, chamadas versões beta. Para quê? Para co-construir com o usuário, com o cliente final. Então, quando eu começo a co-construir com o usuário, eu tenho um ganho de escala e um ganho de potencial de negócio muito maior, porque aí eu realmente testo e vejo se eu estou resolvendo o problema a qual eu me propus resolver com quem vai usar. E não fico aqui na minha cabeça elucubrando, desenvolvo um negócio, chego lá, o cliente final fala assim, não quero isso, não me interessa, não gostei. E o terceiro ponto é que são empresas escaláveis sob uma base normalmente tecnológica. Escaláveis ou escalonáveis, né? Porque escalável é uma coisa, ou seja, você tem um crescimento muito rápido e você cresce só através da tecnologia, ou escalonável. O que é o escalonável? Através da tecnologia, você exponencializa a capacidade de fazer. Então, a operação, por exemplo, de um aplicativo de mobilidade, ele é escalável. Coloquei o aplicativo, pluguei os usuários e pluguei os motoristas, pronto. Ela começa a crescer e, por si, ele vai operando. Escalonável, um produto como o Mercado Livre ou o iFood, né? Um marketplace, que são marketplaces, ou seja, espaços de troca, onde eu vou colocando as disponibilidades de serviços ou produtos ali, e eu tenho clientes que vão comprando de acordo com a capacidade de cada um. Então eu cresço de forma escalonada. Dito isso, uma startup então é uma empresa que é escalável e escalonável através de tecnologia, com uma proposta de modelo ágil de gestão e com a capacidade de mudar o status quo, de resolver um problema de uma maneira diferente. Isso é startup. Dito isso, posso aplicar isso em qualquer empresa? Com certeza. Mas é uma questão de modelo de gestão. Dá para fazer em tudo? Não. Eu não vou colocar um carro que eu nem testei, às vezes tem, às vezes acontece, tem carro que pegou fogo, você tem, né, baterias aí dando problema em alguns casos, enfim. Mas eu não posso colocar alguma coisa que cause um risco à segurança das pessoas de forma tão abrupta assim no mercado. Então tem negócios, empresas, produtos que a gente consegue fazer dessa forma, tem coisas que não. Não vou mexer com saúde exatamente dessa forma. O P&D, o desenvolvimento de alguns segmentos tem que continuar seguindo aquele modelo quadradinho. Tá? Certo. Muito bom. Muito legal. Eu tô lembrando aqui, né, você falando dessa questão da tecnologia, aquilo que o Walter Longo colocou, que as pessoas mais velhas, elas sabem fazer as perguntas corretas para a inteligência artificial. Quer dizer, perdem menos tempo porque elas sabem como e o que perguntar, né? E aí eu queria até perguntar isso para você, né? Que você lida dos dois lados, né? Com o mercado talvez mais tradicional, quando a gente está falando de hunting, e do mercado de startups, se você vê uma diferença, porque dentro do senso comum, os mais jovens acabam fazendo perguntas mais rasas, esse é o estereótipo. Então não conseguem ter as respostas, as melhores respostas, por conta disso. Né? Então, por isso que também uma das vantagens da integração geracional é a gente ter esse mix aí, a gente ter exatamente esse aprendizado entre as gerações. Você percebe isso quando você olha para os dois lados? É muito engraçado a diferença do uso realmente da ferramenta. Inteligência artificial, eu acho que o nome inteligência artificial nem é muito bom, porque não é uma inteligência de fato. Na verdade, é uma estatística, né? A inteligência artificial ela usa a estatística
para conseguir te responder alguma coisa, alguma solicitação, de acordo com aquilo que está mais teoricamente de acordo. Dito isso, as gerações mais ansiosas, elas tendem a querer respostas mais rápidas, com menos conteúdo no questionamento ou na solicitação. A gente sempre tenta orientar as pessoas a usarem alguns passos para poder trazer alguma coisa da inteligência artificial como resposta, né? Primeiro, a conceitualização e o contexto. E aí, as pessoas mais velhas, as pessoas que têm mais experiência, os profissionais mais maduros, eles dão banho. Porque o entendimento de contexto, trazer para a ferramenta qual é a história que você quer construir, você tem uma retórica fantástica de pessoas mais maduras e mais experientes. Então, colocar o contexto é super importante nesses 3 passos e eu vejo as gerações 40 a mais e 50 a mais dando banho nisso. Usabilidade da ferramenta, que é você conseguir de forma integrada conectar os agentes, porque a inteligência artificial hoje ela vai tendendo para um caminho de usar agentes de AI, agentes mais especializados. Então, por exemplo, você tem agentes de vídeo, né, que fazem vídeo. Se você roteirizar, você tem um vídeo que sai perfeito. Se você não roteirizar direito, aí os vídeos, não sei se vocês já viram vídeos gerados por AI, que a pessoa tem um braço no lugar da perna, a perna no lugar Parece do que está braço. ventando. Parece que está ventando. Quer dizer, começa com um rosto e termina o vídeo com outro rosto. Aqueles vídeos virais da Marisa Mayô, por exemplo. A Marisa Mayô começa com o maiô de uma cor, termina com o maiô de outra, às vezes. São essas coisas que acontecem. Isso é falta de capacidade de uso mesmo da própria ferramenta e desse contexto. Mas você tem os agentes, cada qual tem a especialização. Por exemplo, você tem o ChatGPT como uma ótima ferramenta de construção de textos. Você tem a DeepSeek como uma ótima ferramenta de revisão de código. Kodesh e outras ferramentas de inteligência artificial que você usa efetivamente para especialidades. E nisso as novas gerações dão banho, porque elas aprendem mais rápido a usar cada inteligência artificial ou cada agente para sua especialidade. E, por fim, você tem a união das duas coisas, que é o senso crítico. Será que essa resposta que eu recebi é uma resposta verdadeira? E isso, as duas gerações juntas, trabalhando juntas, conseguem ter com muito mais acurácia. Então, com a visão do que é inovação e com a visão do que é contexto, usar a ferramenta de inteligência artificial, com certeza vai trazer uma resposta muito melhor. Hoje em dia, as novas gerações usam melhor os agentes diferentes, as especialidades, e as gerações 40 mais, 50 mais, conseguem dar mais contexto e dar um roteiro melhor para a inteligência responder aquilo que está sendo perguntado, pedido, questionado. Muito bom. A gente está terminando o nosso tempo está acabando. Poxa, que pena, viu? O papo está tão Tem bom. muito assunto. Sim, mas Já está aceito o convite. inclusive a forma como você está colocando a coisa, né? A gente fica pensando, né? E a Fran, como especialista, também, né, dá uns toques interessantes para a gente poder resolver isso. E eu estou vendo que a gente tem muito ainda para. Tem bastante assunto que a gente pré-conversou aqui, né? E que acho que dá para trazer aí ao conhecimento. Super importante trazer o conhecimento, trazer essa discussão à tona, contar também com os questionamentos das pessoas, né, que vão assistir, vão falar, poxa, fiquei com essa dúvida, vamos falar mais sobre isso, sobre aquilo. Com certeza constrói a nossa... Principalmente uma pessoa mais jovem que fala de racionalidade, isso é muito importante no nosso Sim. público, né? Enche a nossa bola, né? Gente, muito obrigada, tá? Daí as nossas câmeras, eu quero que você fale as suas mídias também para o pessoal te acompanhar. Perfeito. Bom, então eu queria agradecer demais esse convite, fantástico, o papo tão gostoso. O papo já estava gostoso antes das câmeras aqui, depois então fluiu super. Pode me procurar no LinkedIn, Diego Rondon, R-O-N-D-O-N, ou no Instagram, @oiDiegoRondon, dá um oi para mim lá no Instagram. E através dessas redes a gente tem as outras também, podem ficar à vontade, meu WhatsApp, enfim, tá tudo por ali para a gente se conectar. Muito bom. E eu e a Fran Winandy voltamos no próximo programa com mais novidades para vocês.
Obrigado.